Pastor, eu tenho fé que a gente vai viver um mundo diferente, né, em relação a essa questão da música gospel, mas a expectativa às vezes é muito difícil. Por exemplo, quando a gente olha o que está se tornando as composições, além do worship já brasileiro, que já não é tão bom, mas a maioria das músicas, mesmo as que não são worship, muitas delas são versões. E Sim. quando é que entra na linha do tempo, o senhor que acompanha isso de perto muito mais que eu, quando é que entra na linha do Muito tempo, bem. essas versões, de ouvir música de Hilson e trazer para português, e tirar aquela essência da música ser composta, escrita do zero? Quando é que isso entra aqui no Brasil? Quem é que traz essa modinha? Muito bem. Muito bem. Belas perguntas, muito boas, tá bom? Provérbios 14, seja a boca de outro que te louve. A pergunta é muito boa, acredita. Bem, você está falando com um não versionista. Você está falando com um compositor típico. Veja bem, para o teu público entender, e porque eu não estou aqui para fraudar intelectos alheios e nem o seu, e nem do corpo de Cristo. Mano, never. Então, é assim. Na Revolução Industrial, escute bem e guarda, na Revolução Industrial, a, o mercado, a organização do mercado comum europeu e a organização do comércio instauraram os códigos de barra, você está lembrado? Uhum. Sim. Então, e ali, antes dos códigos de barra, a Itália que lançou esse projeto para o resto da Europa, e os Estados Unidos e o Brasil e o resto do mundo copiou, mas foi a Itália, chamada DOC, Documentação de Origine Controlata. Escuta, por isso que eu falei que eu não estou aqui para lhe fraudar e nem fraudar teus assistentes. DOC, Documentação de Origine Controlata, que nem em português, documentação de origem controlada. Tudo aquilo que é próprio e que é típico, tá certo? Por exemplo, o macarrão italiano, o fettuccine, o pineapple, os sucos, o vinho português, na Portugal. O que é documentação de origem controlada? Origem controlada documentada. O vinho, o bacalhau. O que é da Noruega? O peixe e a arquitetura. O que é da Inglaterra? A arquitetura o que é da Dinamarca? A arquitetura e o frio. O que pertence a Viena, na Áustria? O que pertence à Áustria é a arquitetura, a música clássica, Bach, Vivaldi, Beethoven. Tudo isso são origens controladas. O que pertence aos Estados Unidos da América? Tudo que a gente conhece como negros que somos. Black music, R&B, rhythm and blues, jazz, fusion, a música americana, Tony Bennett, e tantos outros. O que é que pertence ao Brasil? A black music, o soul music. Claro que poderíamos aqui, mesmo que sendo um site cristão, com a licença cultural, eu citaria Vitória Régia, Tim Maia. Então, eu estou falando dessa categoria de grandeza cultural, para tentar lhe responder. A bossa, o choro, a bossa, o chorinho. Bossa nova, chorinho, cavaquinho. O que pertence à Argentina? O tango. O que pertence ao México? As violadas. Então, aí o que acontece? Quando nos anos 80 nós tivemos a Cristina Mel e a Marina de Oliveira, e a menção que faço dos nomes delas é mais cultural, né? Com graça, tá correto? E com a sua licença, telespectadores. Valdeni de Carvalho, Marina de Oliveira, Cristiane de Carvalho e Cristina Mel, um
o maior quarteto do Brasil em versões de canções. Estes ou estas versionavam Amy Grant, Petra, Kate Green, a Sandy, versionavam cantores. E como que as canções chegavam aqui? Faça um teste, largue o mundo agora. Vem Cristina Mel, El Shaddai, El Shaddai, El Kokana Adonai. Então, essa riqueza foi interrompida, claro, em nome da pós-modernidade, que os tempos são outros. Hoje, você tem as versões só com um detalhe. Qual é o detalhe? Vou te dizer. Quando você está nos Estados Unidos e que você participa de uma reunião, de um culto, seja em White Church, ou Black Church, ou Mixing Church, tá certo? Tá certo? Igreja branca, igreja negra ou igreja misturada, seja no Bronx ou no Alabama, seja em New York ou em Los Angeles, quando você participa de um culto desse, você repara uma coisa. Eles estão apenas tratando e cuidando e dando ênfase à cultura deles. A cultura da adoração congregacional, que nem em inglês é chamada de worship. Mas é uma cultura norte-americana. A nossa, antes era chamada de adoração congregacional. Lembra? A único que é digno, tudo era congregacional. Faz chover, Senhor, e por aí vai. Eu estou lembrando do Wilson Santos, nosso Deus é soberano, glória a Deus. Isso era chamado de adoração congregacional. Então, a pergunta é, o que houve com a vocação da congregacionalidade brasileira que cedeu o espaço ao worship transitório, já que a experiência de worship não pertence ao Brasil, pertence ao Jesus Culture, a Sidney, e repito, para o teu telespectador, assistente, assinante e patrocinador, é uma cultura. A nossa cultura não é essa. Então, quer dizer que nós estamos... primeiro, nós substituímos a nossa por uma cultura de migração. Você pode acreditar. Não tem problema, mestre, que alguém me contraponha e me rejeite, mas é inegável, eu não estou fraudando a ninguém, eu estou dizendo que a cultura chamada worship tanto era do André Kraut, que era um ministro black, como do Clint Brown, e como do Hillsong. Então, não é nem mais a questão de ser black ou white, tal qual a música célebre, é a questão de ser extremamente típico da cultura norte-americana, do Reino Unido e da Austrália. Não é o caso nosso. Então, o que eu quero dizer, trocando a miúdos e te respondendo, é que, em primeiro lugar, nós nos adequamos e adaptamos. Segundo lugar, realmente nós praticamos um poder de arrasto com as novas versões e se criou um coliseu, se criou uma redoma, pois eu estava conversando com o pastor Emerson Pinheiro esses dias, e num acervo dessa natureza, se criou uma redoma, pois há já empresas estabelecidas no Brasil que são vigilantes, existe o chamado direito de fronteira. Você paga uma taxa, você faz o contato com as bandas e ministérios norte-americanos e você pagando essa taxa de provisão, você passa a ter direito à primeira canção que brotar nos Estados Unidos da América. Hoje, você passa a ter direito, pode fazê-lo arrasto e tomar conta da versão aqui no Brasil e exigir que seja seguida essa versão, porque você chegou primeiro lá. Ora, me parece assim, salvo engano de quem me contrapõe, aí não há problema, que nós acabamos perdendo no arrasto cultural. Segundo, acabamos perdendo no arrasto criacional, no poder criativo. Terceiro,
Os compositores, mesmo trabalhando e hospedando, e mesmo a gente não tendo nada com a vida de quem quer que seja, me entenda, eles com certeza estão se dando conta das repetições vãs, pois a primeira música é parecida com a terceira, parecida com a quarta, com a quinta, com a nona, aí a outra cantora diz a mesma coisa que o outro está dizendo, e o outro diz, meu Deus, peraí. Eu quero chamar a atenção do Brasil de uma maneira ordeira, aproveitando o teu espaço, o teu canal e a tua resignação aqui, e dizer, é realmente esse o sentido que se pode chamar de cultura cristã brasileira? Na minha modesta e pequena opinião, não. Porque isso não é cultura cristã brazuca, isso é cultura migratória de oportunidade versional. Vou repetir. Isso é cultura migratória de oportunidade versional, mas não é cultura brasileira típica de documentação de produção controlada, documentação de origem controlada, documentação de origem típica. O que é típico no Brasil? A cana, a laranja cravo, a tangerina, a Bahia, olha o nome, laranja, Bahia, é típico. O que é típico no Brasil? É típico no Brasil o açaí, a amêndoa, é típico no Brasil o caju, olha Natal. Por que a nossa música já não pode ser mais típica? Então, há algum conflito que foi estabelecido entre o arrasto norte-americano e arrasto australiano para dentro da nossa cultura, e com isso eu termino. Houve, sim, um grande desperdício de acervo intelectual, criacionista, criacional e para a nossa música nos dias de pós-modernidade e de tanto relativismo do antropocentrismo versionado.